muita saúva e pouca saúde, os mares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jed's dead, baby. Jed's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes na Politeama que quer me mostrar. Quais? Uma Cidade Aberta e Lastrada. Lastrada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... Oi, pessoal, eu sou o Jonathan. E também... Eu sou a Adri. Jonathan, você já esteve aqui em vários episódios, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Bom, meu nome é Jonathan. Eu estudo cinema por conta, faço cursos pela internet, assim. E tô sempre aqui pelo podcast para comentar sobre os filmes. Dri, você já esteve aqui naquele episódio que a gente conversou sobre os filmes de Hollywood feitos antes do Código Reis. Mas esse, como eu disse, pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você poderia se apresentar mais uma vez pra gente? Sim. Eu sou a Adriana Chinoco. Vocês podem me chamar de Dri. Sou de Niterói, aqui do Rio de Janeiro. Eu sou formada em letras. E também cinéfila, e viciada também em música, em séries, em tokusatsu. E aí, junto com os meus irmãos, né, o Mark e o Drek, também já estiveram aí algumas vezes no Ponto Cego, a gente tem o site Cultura Pop a Rigor, onde a gente escreve aí sobre filmes e outras coisas. E a gente também tem o podcast, Conversa Fiada Matou Carambola, e também o canal no YouTube. Ô, Jonathan, você viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Bom, essa semana, para me preparar pro episódio, eu assisti o Ópera, do próprio Dario Argento. E, cara, foi um baque, assim, porque esse já era um filme que eu queria ver há muito tempo, assim, só que sempre que eu ia ver esse filme, acontecia alguma coisa que me impossibilitava de ver o filme no momento, sabe? Então, eu pensava, nossa, então um dia que eu for ver esse filme vai ser um evento, né? Porque toda vez que eu vou ver esse filme acontece alguma coisa, enfim. Aí eu parei pra ver essa semana e cara, que filme, assim, me impactou de uma forma bem forte, assim, porque eu gosto muito desses filmes que tem essa pegada, tipo, voyeur, né? Tipo, Janela Indiscreta, o Dublê de Corpo, o próprio Você Gosta de Hitchcock, enfim. E aqui a personagem da Beth, que é uma soprano, né? Ela vai fazer parte daquela peça, o Macbeth, e, enfim, ela é substituída de última hora, né? Porque a atriz principal, ela sofre um acidente, ela é atropelada, e a Beth passa a ser a nova cantora da peça, e de um assassino que é obcecado por ela, e ele obriga ela a ver os assassinatos, né? Tem que ela pode fechar os olhos por conta das agulhas que ele coloca nos olhos. É um filme bem tenso, assim, ele tem uma pegada bem dark, assim, do Argento, assim, que eu praticamente não vejo nos outros filmes dele, assim. E cara, é um filme que eu gostei bastante, assim. Eu acho que é o meu favorito do Argento no momento, e eu gostei bastante desse filme. Você já viu esse filme, não já, Adri? Já, esse eu gosto bastante também, é um dos meus favoritos do Argento. Não, com certeza é um dos melhores dele. Eu vi em algum lugar que, assim, a partir do Ópera, o Argento fica mais inconstante, né? Não tô falando que os filmes são ruins, assim, mas alguns filmes são melhores que os outros a partir de então, porque, assim, ele tava desde Pássaro de Pluma de Cristal até o Ópera, assim, são todos os filmes que eu gosto muito deles, assim. A partir daí já vai ficando mais inconstante. Eu confesso que eu ainda gosto da maioria, assim. Tem só alguns poucos, agora lembrando de nomes, eu não curto muito o Diallo, que é até uma pena que não é um que traz o nome, né? Cara, é só ok, né? Não é ruim, né? Mas também não curto tanto. Eu também não curto muito a terceira parte lá da trilogia das bruxas dele, né? O Mãe das Lágrimas, eu acho. Bem mais ou menos. Eu também achei meio mais ou menos. Bem mais ou menos. Mas aí falta dos mais novos dele, falta alguns ainda pra mim assistir. O Drácula dele eu ainda não vi.
que a galera fala muito mal. A galera fala que é muito ruim, né? Eu não consegui assistir ainda. Eu também não tive coragem de assistir. Mas ainda gosto bastante de alguns. O mais recente dele mesmo, o Dark Glass, eu gosto. Mas sim, realmente a fase dele anterior é imbatível, né? Uhum. E você viu alguma coisa legal essa semana? Sim, eu queria indicar o Brahma Yugam. É um folk horror indiano, desse ano mesmo, 2024. Eu assisti algumas semanas ele, né, e tá na minha cabeça desde então, né. Então, nesse filme, né, um cantor, né, tradicional, né, de música folclórica, fugindo ali da guerra, né, traficante de escravo e tal, ele tá tentando chegar na sua aldeia e reencontrar sua mãe, mas ele acaba, assim, se perdendo na mata, e enquanto ele tá fugindo, ele tropeça lá em uma casa no meio da floresta e pede ajuda ali, né. Nessa casa tem apenas o mestre, né, o dono da casa, e um servo, né. E esse mestre, aparentemente, é um cara benevolente, né. Ele fica ali super animado por ter um cantor como hóspede, né, e tal. Mas aí, né, coisas estranhas começam a acontecer, né. E ele descobre que esse mestre, na verdade, é uma entidade maligna, né, conhecida como Shatan, né, que é uma criatura que ali aprisiona os seus hóspedes e os escraviza, né. Esse servo que já está lá já é um outro hóspede, né, que foi escravizado, né. Então, até ele perder o interesse e resolver matar esse hóspede, né. Então, assim, o filme é basicamente todo só com esses 3 personagens, né. Mas ele te envolve bastante, né, na tensão do que vai acontecer com o protagonista. E, assim, tem uma estética muito bonita, né? Ele é em preto e branco e é um dos mais bonitos, assim, esteticamente, que eu vi esse ano. Pô, legal, adicionei aqui na minha lista para ver. Me parece bem interessante. A gente vai ter um episódio sobre folk horror em outubro, e aí, conforme for, a gente coloca esse filme. Eu vi na esteira, né, do Jonathan, né, para me preparar, um filme do Argento, né. Esse filme é de 2001, né, chamado Insônia, né, que conta a história de um rapaz que se junta a um policial aposentado, que é o Max von Sydow, né, e eles se juntam para resolver um crime depois que o assassino, né, era um assassino em série que barbarizou a cidade de Turim, e aí durante 17 anos não se ouviu mais falar dele. E aí de repente ele volta. E aí cabe a esses dois, né, esse policial aposentado e esse jovem, resolver o mistério. Tem muitos elementos que o Argento gosta muito de tratar, né, nesse filme, e eu achei barato, assim, eu gostei bastante. Antes de a gente falar sobre o Argento, eu gostaria de fazer a mesma indagação que eu fiz para o pessoal que esteve aqui na semana passada, de saber de vocês o que vocês acham de livros, filmes, séries, desenhos de mistério, assim. Vocês curtem, vocês não curtem? Vocês gostam de adivinhar quem é o assassino antes do final? Como é que é essa relação com vocês? Eu gosto bastante, assim, desde, sei lá, Scooby-Doo, sabe? Até filmes mesmo de slasher, tipo o próprio Diallo. Acho bem interessante, assim, de descobrir a identidade do assassino, descobrir quem tá por trás, assim, porque acho que quando bem feito, pega bastante gente desprevenida, assim, mesmo que às vezes a gente tem algumas suspeitas meio óbvias, assim, de quem que é o assassino, quando revelado, assim, acho que sempre gera um impacto, sabe? E eu gosto bastante, assim, porque acho que gera uma experiência a mais, né? Porque a gente se envolve, eu acho que a gente se envolve mais na história, porque a gente acaba se envolvendo junto na investigação dos personagens e tudo mais. Então, sempre tive uma relação bem interessante. Eu sempre gostei bastante desse tipo de história e tô sempre tentando ver coisas desse tipo, assim. E você, Dri? Eu gosto bastante, assim, de história de mistério. Foi muito, assim, a minha formação como leitora, né? Eu cresci lendo Agatha Christie e Conan Doyle, né? Sherlock Holmes. Meu pai era muito fã, então tinha muito livro
de Agatha Christie. Então, assim, meio que assim, quando eu aprendi a ler, né, foram, assim, basicamente os primeiros livros, assim, mais longos, né, que eu comecei a ler. Então, eu gosto bastante. Descobrir quem é o assassino e tal, faz parte, mas eu nunca tomei assim como uma coisa mais importante. Eu acho mais interessante como constrói, né, até chegar ali, né, mas claro que na revelação, né, de quem matou é sempre um ponto alto, né, das histórias, né, apesar de eu não ter muita essa coisa de descobrir, né, antes da revelação e tal. Agora, falando propriamente do giallo, qual a relação de vocês com esse gênero? Bom, pra mim é bastante recente, assim, eu acho que, tanto que, acho que o meu primeiro contato com o giallo, assim, foi com o próprio Argento, foi com o Pássaro das Plumas de Cristal, que eu vi finalzinho do ano passado, começo desse ano, assim, mas era um gênero que eu gostava muito de cara, assim, porque por mais que sejam coisas meio diferentes, assim, eu sempre gostei bastante de slasher, né? Então, e o giallo era, enfim, pra mim, tipo, era algo semelhante, assim, e só que eu tinha muita curiosidade em ver, assim. Então, eu tô meio que iniciando ainda no giallo, e tô gostando bastante, assim, tá sendo uma descoberta nova pra mim, assim, tá sendo bem, bem bacana. E você, Dri? Na verdade, na minha história com o giallo, o André já contou, né, no sim. passado, meio que é a mesma, né? Mas né, o meu primeiro contato foi com o Argento também, já tem um tempinho, né, mas realmente quando eu era mais nova ali, quando adolescência eu não via tantos filmes de terror, né, eu devo ter visto algum Hora do Pesadelo e tal, mas então filme de terror foi mais tarde, né? E aí o Argento foi o primeiro contato assim, que eu tive com o giallo, que foi justamente o Fenômeno, né? Mas aí também depois, né, foi atrás de vários, né, do Argento, e aí parte do Argento chegou no Bava, né, para não ter aí o problema do Aronofsky, né, que sabe quem é o Bava. A partir do Argento a gente vai chegando aí em outros diretores e tal. E aí é um gênero que eu gosto bastante. Eu também. Eu não sei se eu falei isso no episódio passado, mas eu comecei também pelo Argento, pelo Pássaro de Plumas de Cristal. E adorei. E aí fui atrás, né, para completar a trilogia dos bichos. Né, fui atrás do Prelúdio para Matar. Né, aí depois vi uns filmes dele que mais se aproximavam lá do terror, né, que é o Suspiria, o Inferno. E aí fui conhecendo outros diretores, né? Fui conhecendo o Bava. Eu acho que por causa do episódio que a gente gravou lá em 2021, eu fui conhecer o Martino, que eu não conhecia. Fui atrás. Aí depois que você vê assim, os mais famosos, você vai atrás dos mais desconhecidos, né? E é isso, assim, eu gosto assim, tipo, do Argento. Tem um podcast que eu já falei várias vezes dele aqui, meio que foi um dos podcasts que me fez ter vontade de ter o meu próprio podcast, que é o Projection Booth, e eles têm episódios sobre o Pássaro de Pluma de Cristal e sobre o Prelúdio para Matar. E no episódio que eles fizeram sobre o Pássaro de Pluma de Cristal, eles falam que o Argento ele começou a carreira como crítico de cinema, né? E bem próximo lá daquilo do pessoal lá da Novelle Vague, ou até mesmo o Paul Schrader. Se eu não me engano, Paul Schrader era crítico, né? Antes de começar a ser roteirista, né? Aí depois ele começou a escrever roteiro, né? Ele, por incrível que pareça, a história original do Era Uma Vez no Oeste, né? Foi escrita a 6 mãos, né? Foi ele, o Sérgio Leone e o Bernardo Bertolucci que fizeram a história original, que depois o Sérgio Leone e o Sérgio Donati fizeram o roteiro. Eu não sei, eu gosto, a gente já comentou aqui, né, que depois do Ópera dá uma queda de qualidade, assim, aquilo, eu continuo gostando, gosto muito do Síndrome de Stendhal, do Trauma também é legal.
esse que eu mencionei mais cedo, o Insônia, também é bem interessante. Vocês têm alguma coisa para falar do Argento? O Argento, acho que uma das coisas que mais sempre assim, questiona na maior parte dos filmes dele, especialmente, né, os melhores dele, né, como Pira, o próprio Prelúdio para Matar, é a parte visual, né? Os filmes são sempre muito bonitos. As cores, a movimentação de câmera, né, que tinha falado, né, do voyeurismo, né, coisa da movimentação da câmera, né, parece. Então, o modo como ele constrói, né, o suspense e orquestra, né, as cenas de morte são, né, sempre um ponto alto, né, nos filmes, até mesmo em alguns dos mais fracos dele, né, é sempre muito interessante como ele constrói, assim, essa cena. O Wilmerson, ele comentou lá no episódio passado, né, como os assassinatos são como se fossem mais set pieces, né, mas eu acho que nos filmes do Argento está mais à mostra, assim, porque se você pegar 5 bonecas para a Lua de Agosto, as mortes são feitas off-screen, né, assim, a gente não vê a pessoa morrendo, né, nesse daí não, nos filmes do Argento não, nos filmes do Argento a gente vê. O nível de elaboração, assim, das mortes, né, das sequências de morte, realmente... E nunca é com arma de fogo, assim, né, sempre com coisas elaboradas, assim, né, tem afogamento, facada, cutelo, né? Ele gosta muito de vidro, né? Ele gosta muito de vidro, sim, é verdade. Estão satisfeitos? Sim. Antes de a gente ir para os filmes, eu gostaria de botar um áudio aqui, porque um jornalista, crítico, Marcelo Miller, ele tá com um curso agora sobre Woody Allen, e aí ele mandou um áudiozinho pra gente, para convidar os nossos ouvintes para o curso dele. E aí, galera do podcast Ponto Cego, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo Miller, jornalista, crítico e professor. Eu, com licença do meu amigo Thiago, tô invadindo aqui esse espaço para convidar vocês a participar do meu curso sobre o cinema de Woody Allen. As inscrições estão abertas. As aulas começam no próximo dia 16 de setembro, sempre às segundas-feiras, das 18h30 às 21h30. Lembrando que as aulas são online, ou seja, você pode fazer de qualquer parte do mundo. E nessas 4 aulas nós vamos estudar as constantes temáticas, estilísticas, os principais filmes e as tendências deflagradas quando a gente assiste aos filmes do Woody Allen em conjunto. Então, se você se interessou, manda para mim um e-mail, marcelo@papodecinema.com.br, que eu te mando todas as informações para você garantir a sua vaga. Mas corra, porque elas são limitadas. Eu gosto bastante do Marcelo, assim, eu acompanho já o trabalho dele tem bastante tempo já. Ele até fez junto, né, aquele curso sobre o John Ford, foi bem bacana. Foi ótimo aquele curso. Sim, e esse curso dele, do Woody Allen, é um curso que ele já tinha divulgado, não divulgado, mas ele já tinha comentado, né, que iria fazer já há um bom tempo atrás, e eu estava muito ansioso, assim, para quando esse curso chegasse, assim. E eu tenho bastante interesse, assim. O Woody Allen é um dos meus diretores, assim, que eu gosto bastante, assim, eu gosto muito do trabalho dele, acho que ele tem um olhar para o cinema bastante único, assim. Enfim, o Marcelo também é genial. Eu gosto muito do Marcelo. Há vários episódios aqui que a gente fez foi inspirado nas aulas que a gente teve com ele, né? O primeiro mês do cinema brasileiro foi inspirado nas aulas dele. Depois a gente foi fazer uns episódios sobre movimentos de vanguarda no cinema, né? Que aí a gente vai falar do expressionismo alemão, do neorrealismo italiano, da novela vague, da nova Hollywood. Tudo foi inspirado num curso que ele ministrou, e eu vi e amei, assim. Eu gosto muito do Marcelo. E aí, quando ele lançou esse curso, eu falei assim, manda um áudiozinho pra gente divulgar, né? Então, vão ser 4 aulas, 4 encontros a partir do dia 16, né? Segunda-feira que vem. Ele vai começar falando sobre a infância em Nova York, depois vai falar sobre o começo da carreira dele, né, da redação, passando pelos palcos até o cinema. Aí ele vai falar sobre os filmes dos anos 60, 70. Aí na segunda aula ele vai falar sobre o estilo
e características principais do seu cinema, né? Se os filmes dele são comédia, se são drama, né? E aí ele vai falar sobre os filmes dos anos 80. Na terceira aula, ele vai falar sobre as influências, as paixões, os temas recorrentes da obra, né? Seus colaboradores fiéis. Vai falar dos filmes dos anos 90. E, por fim, ele vai falar sobre ficção versus realidade no cinema do Woody Allen, né? Um novo panorama de Hollywood que leva ao êxodo. Antigamente ele fazia só filme em Nova York. A partir dos anos 2000, ele vai fazer filmes fora dos Estados Unidos, né? E aí ele iniciar falando sobre os filmes dos anos 2000. Eu vou botar os dados para quem tiver interesse nas notas do programa. E quem tiver interesse, eu recomendo muito qualquer curso que o Marcelo faça, né? E esse daí é interessante também, porque é aquilo, assim, o Woody Allen é daqueles diretores que você separa o autor da obra, né? E aí ele é uma pessoa bem complicada, né? Mas os filmes, vários filmes dele eu gosto bastante. Eu também, tento fazer essa separação, assim, porque eu gosto muito dos filmes dele, assim, acho que ele tem ele combina tanto a parte dramática quanto o humor, assim, a comédia, assim, de forma bem interessante. Eu acho que eu até recentemente assisti eu até cheguei a comentar aqui nos episódios que eu assisti o Crimes e Pecados dele recentemente, e, cara, que filme, assim, é um baque. A gente que gosta de cinema, de arte no geral, acho que não tem como não fazer essa separação, né? Porque, infelizmente, nem sempre a pessoa mais legal faz a arte de má qualidade, né? Os filmes de má qualidade, né? E aí, às vezes, nem sempre, né, talento, caráter anda junto, né? Então, a gente, né? Senão né, você só se priva, né, de coisas muito boas, né, de obras importantes, coisa por, né, é você que acaba perdendo. Então, vamos para os filmes? Bora. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora ou meu co-apresentador escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo Dario Argento. Então, eu escolhi um filme dentro desse tema ao qual o Jonathan ainda não havia assistido, a Adri escolheu o outro ao qual o Jonathan ainda não assistira, e o Jonathan escolheu um que eu ainda não tinha visto. Ou seja, 3 filmes que estavam lá nos nossos pontos cegos. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre eles. Aproveito para dizer que haverá spoilers. Então, se você não quer saber o final desses filmes, nós recomendamos que você pause o podcast, vá assistir aos filmes e volte para nos ouvir. Estamos aqui esperando. Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? Prelúdio para Matar, de 1975. O filme foi dirigido pelo Dario Argento. Dario Argento? Poxa, o Dario Argento. O filme foi dirigido pelo Dario Argento, com roteiro do próprio Dario Argento e Bernardino Zapponi. Atuam no filme David Hames, Daria Nicolodi e Gabriele Lavia. O pianista inglês Marcus Daly, David Hames, é testemunha do brutal assassinato de uma famosa médium, Masha Medium, mas não é capaz de reconhecer o rosto do criminoso. Intrigado, ele decide investigar o crime com a ajuda da repórter Gina Breve, Daria Nicolodi, mergulhando num submundo perigoso e correndo cada vez mais riscos à medida que se aproximam da verdade, pois são constantemente vigiados pelo misterioso assassino. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Bom, assim como outros filmes do Argento, né, ele tem esse costume, né, de colocar protagonistas que trabalham com arte de alguma forma, né? Por exemplo, aqui a gente tem um pianista, no Pássaro de Pluma de Cristal, que também tem uma sinopse semelhante com essa. A gente tem um escritor, se não me engano, tem uma cantora de ópera e por aí vai, né? E é engraçado porque no filme, né, alguns personagens questionam, né, a profissão do pianista, né? Eles perguntam, o que você faz? Eu sou pianista. Mas, tipo, eles perguntam, tá, mas além de tocar piano, você faz mais o quê, sabe? Tipo, como se fosse um desdém, assim, da profissão, né? E eu gostei bastante, assim, porque acho que diferente de outros filmes do Argento que eu vi, né? Eu não vi muitos filmes do Argento, né? Esse, acho que, se não me engano, é o meu
quinto filme dele que eu vejo, eu senti que ele tem uma pegada mais descontraída, assim, sabe? Claro, ele tem as partes de terror, de suspense, enfim, do Argento, mas ainda assim ele tem uma pegada meio cômica até, né? Tipo, principalmente a relação entre o Marcos e a Dina, né? A cena deles conversando, a cena deles no carro, gera uma cena meio cômica, assim. É porque eu vi a versão de 127 minutos desse filme, né? Eu sei que o filme tem 2 cortes, um que é dublado em italiano, que é a versão de 2 horas e 2 horas e pouquinho, né? E uma outra versão de 104 minutos que foi editada pelo próprio Argento, né? E essa é dublada em inglês. Eu também até procurei essa versão para assistir, mas eu acabei não encontrando. Mas ainda assim, eu gosto bastante como o Argento ele filma os espaços assim da cena. Acho que diferentemente de outros filmes do Argento, ele filma, assim, ele filma bastante plano aberto, tem a cena do Carlo e do Marco e do pianista, né, conversando ali no centro acho que é de Roma, onde eles estão, né, sabe, a câmera meio que pega todo o espaço como se o assassino estivesse ali o tempo todo presente, sabe, observando ele, como se tivesse o tempo todo um passo à frente, assim, sabe? Então, eu gostei bastante. Acho que a trilha sonora, né, da banda Goblin, acho que é a mais marcante da filmografia do Argento, assim, é um tema bastante chiclete, assim, me lembra até um pouco a trilha do Halloween, assim. Mas eu gostei bastante, assim, acho que a questão do assassino brincar com esses elementos infantis, né, a boneca e tudo mais, né, marionete, né, de certa forma revela muito sobre, tipo, como tá liberado falar dos spoilers, né, a criança vê o pai ser assassinado e meio que a mãe começa a usar isso como método dos assassinatos dela, né. Mas eu gostei bastante, assim, acho que o Argento tem um controle de tensão, assim, de suspense bastante interessante, assim, gostei bastante. O que você achou do filme, Dri? Eu falei o Prelúdio para Matar é um dos meus preferidos do Argento, junto ali com Suspiria, né, o Ópera mesmo. Eu acho que é um dos que tá mais, assim, evidente, né, aquelas marcas mesmo da autoria, né, do Argento, né, essa questão, né, como o Jonathan falou, da movimentação de câmera, né, que é aquela coisa bem voyeur, né, que parece que o assassino, né, tá ali, mesmo quando não está em cena, né, mas parece que o assassino está sempre em algum lugar observando, né, os personagens, né, mesmo quando não quando ele não está realmente presente, né, e não vai haver um ataque. Aí a trilha sonora, né, Goblin, né, que aparece, né, em vários outros filmes do Argento também, trilha bem marcante. E o vermelho, né, que eu anotei aqui, né, o vermelho aparece bastante, né, no grande parte dos filmes do Argento e aqui, né, no Prelúdio para Matar em vários momentos, né. Seja o vermelho do sangue, né, que é aquele vermelho dos filmes do Argento, é aquele vermelho bem exagerado, né, aquele vermelho aberto, né, que você olha e sabe que é tinta, né, mas é parte ali do estilo, né, e aí até nos cenários também, né, bastante ali mesmo no teatro, né, que está tendo aquela conferência lá da Medium, né, tudo muito vermelho, né, então, e aí essa construção, né, de suspense, e aí, antes disso, né, o João também tá falando do humor, né, e isso também, né, o Argento sempre, volta e meia, em alguns filmes tem, né, essa pegada, acho que o Fenômeno, que a gente ainda vai falar também, tem, né, uma certa comicidade, né, e o próprio, você gosta do Hitchcock, que a gente também vai falar, também tem um pouco desse humor também. É isso, né, um diretor que, vez por outra, também, apesar da temática mais séria, de, né, usar violência e tal, também tem
certo senso de humor. Esse é o meu favorito, assim. Quando a gente montou o episódio, né, a Adri escolheu um filme, o Jonathan escolheu outro filme, e normalmente até tudo bem, sabe? Eu não gosto muito de chegar e falar assim, não, quero indicar um filme também. Para mim, é aquilo que eu brinco, né? Na verdade, esse podcast é uma desculpa esfarrapada para as pessoas ficarem me indicando filme. Então, geralmente, eu não gosto muito de ficar me impondo, falando assim, não, eu quero botar esse filme. Mas, no caso do Argento, né, eu quis porque, assim, esse é o meu filme favorito e esse é um filme que engloba muito bem, né, as características dos filmes dele, né, que ele começa a desenvolver, né, um estilo próprio lá na trilogia dos bichos, né, tem esse nome porque o título dos filmes são sempre em volta com animais, né, você tem o Pássaro de Pluma de Cristal, Gato de 9 Caudas e o Quatro Moscas sobre um Veludo Cinza. E aí, mas ele chega nesse ápice, eu acho que esse filme eu acho que é o mais Argento dos filmes do Argento. Aí eu perguntei se eles topavam, eles muito generosamente toparam. Eu fiquei muito feliz de poder falar sobre esse filme. Alguns pontos que eu gostaria de conversar com vocês, né? Uma coisa que o Jonathan já falou, né? Que é muito que quem investiga, né? O papel do detetive geralmente cai sobre um artista, né? É um artista porque a polícia nos filmes do Argento são os mais incompetentes possíveis, né? Você tem o personagem do Eros Pani, que é o fascista lá no filme da Lina Wertmüller, o Amor e Anarquia, né? O Wilmerson tinha chamado a atenção disso quando a gente fez esse episódio sobre a Lina. Ele faz esse policial que come na cena do crime. Imagina se comer na cena, tem um cadáver ali, ele lá com um sanduíche comendo, assim. É até engraçado que, né, quando chega quando ele tá fazendo as perguntas lá pro Nicolas, ele pergunta assim, você não mexeu em nada? Aí ele fala, porra, ele tá na cena do crime comigo. E tá preocupado. Né? Alguma coisa, né? E também uma coisa que me chama a atenção nesse filme é um diálogo que é bem político, né? Você lembra que o Carlo, que é um amigo do personagem do David Hemming, ele também é músico, né? E ele fala, né, que não, nós dois tocamos bem, mas eu sou o proletário dos teclados, enquanto você é o burguês, né? Você toca por causa da arte, né? Você gosta disso, né? Eu toco para viver, né? Não é a mesma coisa. E eu acho que esses dois elementos vão se desenvolver ao longo da trama, né? Uma outra coisa também que me chama a atenção é o gênero do assassino, né? No começo do filme, o assassino, que a gente não vê quem é, porque geralmente é uma subjetiva, tá no banheiro, né? Mas ele, na verdade, ele tá no vestíbulo antes de você chegar no banheiro, né? Mas tem um cara lá, e aí você começa a achar que o assassino é um homem, né? Mas aí você vê ele passando o delineador, aí você acha meio esquisito. E aí, de repente, mais tarde, você vai ver que o Carlo, esse amigo do personagem do David Hemmings, ele tem um namorado que usa delineador. E foi interpretado por uma mulher, foi interpretado pela Geraldine Hooper, né? Então, ele tem isso de um gênero meio que você não sabe precisar, né? É como os outros filmes, o Argento já tinha falado isso, se eu não muito me engano, é no Gato de 9 Caudas, que você tem um assassino assim, né? Que você não sabe muito bem identificar o gênero. Não, fora que ele usa, né, essas convenções, né, sociais, tipo, né, a questão do delineador, ser homem, ser mulher, e também o fato das pessoas não esperarem tanto que uma mulher seja assassina, né, mais comum, né, você psicopata homens, né, pra despistar, né, a gente durante o filme, né, porque o tempo todo ele constrói essa narrativa e você fica suspeitando, assim, das pessoas, mas ninguém vai suspeitar da mãe lá, né.
E é uma coisa que causa estranhamento, né? Que tem uma determinada cena em que o personagem do David Hemmings está num corredor e ele percebe uma coisa e ele não consegue muito lembrar o que é, né? E eu não sei, eu voltei, assim, eu peguei e falei assim, troço estranho, aí voltei e vi quem era o assassino, porque o assassino tá logo no comecinho do filme, né? E é uma coisa que você não tinha isso em 1975, né? Não dá pra voltar o filme, não dá pra chegar pro projecionista e falar assim, ô moço, volta pra mim porque eu queria ver uma coisa. Que é bem interessante também sobre o protagonista, né? Porque ele fica, né, meio obcecado em descobrir, né, quem é, começa a investigar por conta própria, né? Mas, né, eu acho que não tanto por ele ter presenciado o crime e pela violência do crime, mas exatamente por essa questão, né, dele saber que ele viu alguma coisa importante, mas ele não sabe, né, não consegue forçar a própria memória a lembrar exatamente do que era, né? É aquela coisa que às vezes você sabe de uma coisa, mas você não lembra exatamente o que é e aquilo fica incomodando, né? E aí acho que isso é grande parte da motivação, né, dele investigar, né? E mais, né, se essa questão que ele tem, me lembra muito um outro filme com o David Hemmings, que é o Blow Up. O Blow Up também tem essa questão da memória, né, que ele viu alguma coisa, ele não consegue precisar o que é, e aí né, eu acho que o Argento tá pensando nisso. Sim, é outro personagem que tá, assim, sem querer, né, se envolve no mistério. E aí tem essa questão também da memória, né, no caso ali com a fotografia, né? Uma foto e não, né, ele mesmo não consegue saber exatamente o que tem de errado ali, né? Eu consegui ver uma ligação entre esses dois filmes, né, mas eu não consegui ver a ligação entre esse filme e o Barbarella, que é outro filme que o David Hemmings trabalha feito nessa época. Não consegui pensar assim, ó, tem alguma coisa a ver? Barbarella? Não tem. Em relação ao David Hemmings, só pra a gente sair desse tópico, tem um filme que a gente já falou aqui dele nesse programa, que foi o Turkey Shoot. Tem uma determinada cena nesse filme que o David Hemmings estava na Austrália e ele resolve trabalhar nesse filme, né, como diretor de segunda unidade. E aí ele tá filmando uma cena que a Olivia Hussey, né, tá enfrentando o Roger Ward. Tem uma determinada cena em que ela tá fugindo, eles estão numa praia, e aí a cena da mão? Exatamente, ela corta a mão dele. O que acontece é que o David Hemmings chegou e falou assim, cortar o filme, né? Ela vai e desceu a faca na mão do cara. Assim. Ele falou, se ele não desviasse, ele perder a mão. Pô, aí então, se cortar ela. A Olivia Hussey fez isso. Foi um momento pica-pau, né? Não é? Quando eu acenar, você marreta. Sai marreta a cabeça. A gente falou da fotografia e teve uma determinada cena nesse filme, logo no começo, quando o personagem do David Hemmings está junto com o Carlo, eles estão andando lá nas ruas, acho que de Roma, e aí eles estão chegando no bar onde eles trabalham, e esse bar tem toda a pinta, é bem clara a referência a uma pintura do Edward Hopper, né, o Nighthawks. Eu vi e falei assim, nossa, lembra muito. Sim. Me lembrou muito essa pintura, né? E como esse quadro, né? O bar não tem porta, né? Vitrine.
muita gente vai associar essa pintura com os filmes noir, dizendo que o pessoal não consegue sair dessa situação que eles estão. E eu não sei, me pareceu uma bela homenagem que o Argento fez. Uma outra coisa também, né? Vocês falaram da trilha sonora, né, do Goblin. E aí eu fui descobrir que o Claudio Simonetti, né, que é o líder da banda, que quem ainda mantém a banda até hoje, ele é brasileiro. Ah, sim, eu vi também, né, de São Paulo, né? Ele nasceu em São Paulo. O pai dele fez muito sucesso aqui, né, com a orquestra Simonetti. E aí o Cláudio fez, e aí como eu sou adepto àquele meme do Brazil Mentioned, eu tenho que mencionar que Cláudio Simonetti é brasileiro. O que vocês acharam do boneco? Daquele boneco que anda sozinho no filme? Que de repente é uma coisa meio estranha, né? Que você não tá esperando esse boneco. Ainda mais que ele sai, né? É interessante nessa cena, né? Porque você tem uma janela e uma janela aberta bem no centro do quadro, né? E você tá achando que o que vai acontecer vai sair desse buraco, mas não, a porta se abre e vem esse boneco, né? E aí depois eu fui descobrir, eu vi um documentário, quer dizer, na verdade eu revi um documentário que eu tinha visto pela primeira vez lá em 2021 para me preparar sobre o episódio que a gente fez sobre Giallo, que se chama Todas as Cores do Giallo, de 2019. E nele tem várias entrevistas muito interessantes, até o Dario Argento e a Daria Nicolodi, eles estão nesse filme. E aí o Dario Argento conta que quem fez esse boneco foi o Carlo Rambaldi, que mais tarde vai ganhar um Oscar com Alien, e mais tarde ainda vai ser o cara que fez o ET. No começo da carreira ele trabalhou, não sei se no começo da carreira, mas antes de ele ter essa fama internacional, essa fama lá nos Estados Unidos, ele tinha feito esse boneco. Quando o boneco apareceu assim, eu levei um puta susto, assim, porque foi muito inesperado, assim, porque a gente tava esperando o assassino, né, vindo ali da... Até tem uma janela com umas flores, assim, no fundo, então é um... Tipo, mais que seja um momento de tensão do filme, ainda meio que passa uma certa paz, assim, ou não paz, mas tipo, meio que a tua atenção fica voltada pra janela, enfim, né? E o boneco sai da porta, assim, e ele tipo, até levou um susto assim na hora, e eu achei muito engraçado até, porque o personagem bate no boneco, o boneco ainda fica se mexendo, assim, sabe? E eu achei bem da hora, assim, achei bem legal. Nesse documentário, o pessoal fala, né, que esse filme, O Prelúdio para Matar, ele meio que inaugura uma nova fase que vai se concretizar com Suspiria, né? Ele começa, na verdade, esse lado meio que sobrenatural dos filmes do Argento. Na verdade, vai ter um elemento de pré-cognição lá no 4 Moscas sobre o Veludo Cinza, mas ele vai ter mais importância aqui no Prelúdio para Matar, né? O pessoal fala que o Prelúdio para Matar é um filme importante na história do cinema italiano, porque ele parece que ele abrange toda essa tradição cinematográfica, né? Porque ele foi escrito pelo Bernardino Zapponi, que foi alguém que trabalhou com alguns filmes do Fellini, e ele serviu para adicionar sua própria camada de fantástico lá nos filmes do Argento, né? E o Argento fala, né, sobre esse filme, que ele fala que, abro aspas, né, eu criei algo com uma cumplicidade com o meu público. Eu basicamente disse a ele, desde o começo, que eles estariam prestes a testemunhar uma série de cenas e situações altamente improváveis. Improváveis porque eu estava canalizando meus pesadelos, né, minha imaginação. O espectador foi obrigado a entrar em meus pesadelos. Foi o que eu disse ao meu público. E também assegurei que eles gostariam disso. Além desse documentário, eu vi um vídeo no YouTube, de um canal no YouTube chamado Entre Planos, em que ele faz um vídeo muito interessante. Apesar de eu discordar de algumas coisas, assim, eu não chamaria esse filme de filme trash, né, para começo de conversa, mas muitas das coisas que ele fala são muito interessantes. Eu vou passar aqui, eu vou colocar o vídeo
lá nas notas do programa também, que ele vai falar que, indo naquela esteira de que a ideia era chocar, né, transformando a morte num grande espetáculo, você vai ver como é que o Argento ele contrabalanceia a feiura das mortes com uma abordagem estética muito refinada, né? Né? Aí você vê, como vocês falaram, né, o trabalho de câmera, o movimento da câmera, né, a mudança de ângulo, a fotografia, né, que ela mergulha os personagens na escuridão enquanto eles são fortemente destacados por uma luz que vem do lado de cima, né, os enquadramentos muito planejados, né, isso que a gente falou. Tem uma outra cena também em que mostra um guarda-roupa e a gente vê as roupas e aí no centro a gente não vê nada, só vê o escuro, e aí a gente vai achar que o assassino vai sair de lá, né, mas o que a gente vê é o olho do assassino, né? E uma coisa que vocês falaram, né, que a Dri falou, né, sobre o uso estilizado da cor vermelha. Nesse filme, né, o vermelho é a cor da morte, né, e então sempre que o assassino está presente, você vai ter o uso de vermelho. Então, por exemplo, no começo do filme, né, ele está escondido no meio da plateia, o teatro é completamente vermelho, né? E aí, né, o olho dele também é bem avermelhado, né, você tem o rastro de sangue, né, os bonecos que ele manipula, né, tudo tem vermelho, tudo tem esse lado de vermelho, né, e é um vermelho, né, muito saturado, né. Achei muito interessante. Voltando na fala do Argento, né, sobre essa questão do sonho, né? E aí, realmente, né, eu sempre achei assim, os filmes do Argento bem oníricos, né? Na Luz para Matar, Suspiro, então, né? Toda assim, uma atmosfera que realmente lembra um sonho, né? E é uma das coisas que eu acho mais legal assim, nele, essa coisa de não estar tão preso, né, na realidade, né, na lógica, né, do mundo real, e poder criar, né, essas cenas, essas sequências de morte, né, elaboradas, essa narrativa mais onírica, que é um dos pontos mais interessantes assim, da obra do Argento. Vamos para o próximo filme. Dri, qual foi o filme que você escolheu para mim? Fenômena, de 1985. O filme foi igualmente dirigido por Dario Argento, com roteiro do próprio Dario Argento e Franco Ferrini. Estrearam o filme Jennifer Connelly, Daria Nicolodi, Dalila de Lázaro e Patrick Balchal. Donald Pleasence. Sinopse. Uma jovem garota com incrível capacidade de se comunicar com insetos é transferida para um exclusivo internato suíço, onde sua habilidade em comum pode ajudar a resolver uma série de assassinatos. Essa sinopse vem da MUBI. Bom, uma coisa que eu gostei bastante assim, do filme de cara não, né? Depois que eu vi o filme eu parei pra pensar nisso, assim. Sabe, ele me lembrou, assim, tipo, tem esses filmes, sabe, da Disney, assim, que a princesa fala com borboletas, sabe, cervos, bichos fofinhos, sabe? Aqui a gente tem uma personagem com um rosto angelical e ela se comunica com insetos, sabe? Eu achei isso muito da hora, assim, o Argento usar dessa premissa, né? Aquilo que a gente comentou agora há pouco sobre os filmes do Argento ter essa pegada meio onírica, assim, aqui pra mim fica bastante evidente, assim, tipo, principalmente algumas cenas tipo, as cenas que a Jennifer é sonâmbula, ela tá na parte sonâmbula dela, que ela levanta, assim, tipo, meio que a câmera aproxima dela e vem um flash de luz no rosto dela, assim, eu acho que isso reforça bem essa questão, assim. E sobre o filme em si, eu acho interessante porque o Argento vai abordar alguns temas bem interessantes, assim, né? Porque a própria personagem ela revela no começo do filme que ela tem um problema materno, assim, e para não pensar, os filmes do Argento, no geral, a figura materna da mãe, assim, é sempre algo que é definitivo para a obra, sabe? No Prelúdio para Matar tem toda a questão da mãe, no Pássaro das Plumas de Cristal tem a questão também, uma questão materna, no Ópera também tem a questão materna envolvida. Então, os filmes do Argento têm
essa questão da maternidade, assim, da figura da mãe, bastante impactante, bastante forte, assim. Acho que, se não me engano, até tem a trilogia, né, das mães, se não me engano, alguma coisa assim. Eu não... Mas eu gostei bastante, assim, do filme. Acho que ele tem uma pegada, ele abraça, de certa forma, um maneirismo, por assim dizer, né? Acho bastante forte, né? Acho que um toque, tipo, do nada, no meio do filme toca Iron Maiden. É pra ser uma cena mó de terror, assim, de pense, tem um Iron Maiden tocando. Eu achei isso muito da hora, assim. E a personagem tem aquela cena que ela cai naquela piscina de larva e pessoas mortas, assim, e depois ela cai sobre ela uma água limpa. Eu acho que o Argento brinca com isso, com essas questões várias vezes no filme, né? A questão do chimpanzé, que é ali uma figura que define o filme, né? Acho que é o melhor macaco do cinema, disparado, assim. E também uma coisa que eu até estava lendo, não sei onde foi que eu li, eu estava lendo sobre o filme, não sei onde eu li isso, que a gente tem uma garota mutante que conversa com insetos e meio que o mentor dela é um cara de careca numa cadeira de rodas, sabe? Tipo, ou o Argento é muito fã de X-Men, ou foi só uma coincidência, assim, sabe? Eu gostei bastante, acho que o Argento brinca com várias coisas, assim, nesse filme. Acho que ele... A própria... Acho que aquela cena que as personagens, que as adolescentes, né, no filme, é diferente de, sei lá, de Hollywood, que coloca um ator de 30 anos para fazer um personagem que tem 15. Aqui o Argento utilizou personagens adolescentes mesmo, né? A própria Jennifer Connelly tinha 14, 15 anos quando fez o filme. E tem aquela cena que elas estão zoando a personagem porque ela conversa com insetos e meio que ela convoca, assim, tem várias um enxame de insetos para botar medo, né, na turma. Lembra até um pouco o Carrie, né, do Brian De Palma, assim. Então acho que o Argento ele brinca bastante com essas coisas no filme e, enfim, eu gostei bastante. Mas, como eu falei, foi o meu primeiro contato com o Argento e eu acho ele muito legal exatamente por isso, né, que parece um encontro, assim, do diálogo com algum filme de Sessão da Tarde, né? Onde você tem uma adolescente, um macaco e insetos resolvendo o mistério, né? E também eu acho que ele conversa bastante com Suspiria, né? Porque ambos têm essa coisa, né, da jovem estrangeira, país onde ela não fala a língua local, né? Com alguma habilidade em comum, né? E aí vai para esse lugar também exclusivo, no caso ali é um internato, no Suspiria é lá aquela companhia de balé, né? Que inclusive eu vi em algum lugar que Suspiria, o plano antes, né, eram que as meninas fossem mais jovens, né? Então, mas aí, enfim, acabou mudando, né? E aí eu acho que ele, né, fez em Fenômeno. Eu acho que os filmes se conversam bastante. Só que o Fenômeno, eu acho que ele tem um pé assim, mais no grotesco também, né? Por ter o macaco e o filho lá, a mulher, o que é aquilo, né? A criatura lá, horrorosa aquilo. Lá no final, né? E aí até um pouco de escatologia que não é, que eu acho que, pelo menos eu não me lembro assim, do Argento utilizar tanto nos filmes, né? Como essa cena da Jennifer Connelly caindo no piscinão lá de cadáveres e larvas e tal. O Argento normalmente não... Ele é mais do sangue, né? Essa coisa... A nojeira é mais incomum, assim, pelo menos eu não me lembro de ver ele usar muito essas coisas. Então eu acho que ele tem uma bastante similaridade com Suspiria, né? Só que a versão é mais grotesca, né? Mais bizarra, né? E tem até o macaco, né? Que é um animal assassino e vingativo. É bem vingativo, né?
parafraseando a polícia surpresa, né? Lá do Twitter. Animal. O Sérgio Moro foi falsamente acusado de ter proferido esse... Pô, mas é que ele escreve igual faz todo sentido. Não, faz todo sentido ele ter dito. É realmente o macaco é um animal assassino. Não é? Ele vai atrás de vingança, né? Percorre um longo caminho pra se vingar. Lembra muito um dos primeiros livros de mistério da Idade Contemporânea, que é o Assassinato da Rua Morgue, né? Spoiler, assim, o assassino é um macaco. E... Do Edgar Allan Poe. Do Edgar Allan Poe, sim. Eu pensei assim, será que esse macaco é o assassino? Mas não, ele é o Deus Ex Machina, ele tá lá pra salvar o dia. Ele não é o assassino. Ele é o grande herói. O grande herói do filme, Salvou a mocinha. Eu também me chamou muita atenção a trilha sonora, né? Que você tem não só o Goblin, mas você vai ter também o Iron Maiden. Motorhead. Nessa, eu gostei bastante da trilha sonora, assim. E um outro assunto, né? Que o personagem do Donald Pleasance, né? Que geralmente a gente associa ele lá com Halloween, né? Ele tá fazendo um personagem que tá numa cadeira de rodas, ele é um entomologista, né? Ele estuda insetos, e aí ele acaba encontrando uma garota que tem fascinação por insetos. E os insetos têm fascinação por ela também, né? Que eles ficam, né, muito excitados quando ela tá perto. E ela fala assim, não, eu amo vocês. E aí os insetos tudo tratam ela bem. Eu viro e mexo, não consigo dormir aqui em casa porque tem um pernilongo chato. Vou falar que eu amo ele. Será que ele para de ficar me zumbindo no meu ouvido? Eu tô tentando fazer uma serenata. Pode ser, né? Pode ser. Ele gosta muito de mim. Não, eu lembro que eu vi esse filme. Foi junto com quando eu comecei a ver os filmes do Argento. Eu acho que eu não conhecia muito a Jennifer Connelly. Eu acho que o único filme que eu tinha visto dela antes desse foi o Labirinto, eu acho, se não muito me engano. E o Labirinto é depois. Ela fez esse filme antes do Labirinto, né? O Labirinto é de 86. Eu não sei, eu gostei bastante. Revendo, gostei mais ainda do que eu tinha gostado antes. Eu acho que ele vai para um lado fantástico muito legal, assim. Mas ainda mantém isso de você querer adivinhar quem é o assassino. Né? Eu comecei achando que era um macaco, mas aí depois a gente foi vendo que não é macaco. E eu também, se eu tivesse poderes com inseto também, eu acho que 90% dos problemas que eu tive no ensino médio iam por água abaixo, assim, eu imagino. Sabe, o pessoal enchia meu saco e já mandava umas baratas voando em cima da pessoa. Né? Vocês estão satisfeitos? Eu sim. Jonathan? Também. Então vamos para mais um filme? Jonathan, qual foi o filme que você escolheu para mim? Você gosta de Hitchcock? Eu gosto, mas o episódio é sobre o Argento. Não, Thiago, o filme se chama Você Gosta de Hitchcock, de 2005. Ah, tá. O filme foi dirigido pelo Dario Argento, com o roteiro do Dario Argento e o Franco Ferrini. Estrelam um filme Hélio Germano, Chiara Conti e Elisabetta Rocchetti. Sinopse. Estudante de cinema adepto do voyeurismo fica observando as escondidas. Não é bem escondida não, mas ele fica observando a vizinha do seu apartamento. Especialmente a garota Sasha, quando ela está nua em seu quarto ou discutindo com a mãe. Aí, mais uma vez, mãe aparecendo aí no filme do Argento. Quando ocorre um assassinato, Júlio está certo de que presencia algo no estilo do Pacto Sinistro, do Alfred Hitchcock. A curiosidade leva-o a investigar o crime, mas da mesma forma como em outra história do mestre do suspense, Janela Indiscreta, ninguém acredita nele. A sinopse vem do site Filmou. Esse filme é novo para mim, eu achei muito interessante, né? Eu gosto muito dos diretores que
que mostram a inspiração que eles têm, né, principalmente lá do Hitchcock, né? Eu adoro os filmes do De Palma, né, do Blade Corpo, né? E esse filme, né, o Argento, ele meio que solta assim, tipo, todos os grandes filmes do Hitchcock, né? Não só o Pacto Sinistro, né, mas também tem Janela Indiscreta, De Esquema para Matar, Psicose, né, até Corpo que Cai, né? É um filme que foi feito para TV e é engraçado que um filme feito para TV ele tem muita violência e tem muita nudez também, né? Eu achei que assim, o pessoal lá da Itália é mais liberal em relação ao que se passa na TV. Não, inclusive, né, para um filme do Argento, né, eu achei que ele tem mais nudez do que violência, porque normalmente os filmes do Argento têm mais violência, né? Ele é tão, né, até tem tal, mas coisa esse, eu achei que tem mais nudez, né, do que normalmente os filmes do Argento têm. Não, eu acho que eu vi uma crítica do seu irmão, do Mark, falando que o nível de nudez nesse filme parece com coisa que o Martino usaria, né? Do que propriamente o Argento. É verdade. Porque o Argento normalmente ele é mais da violência, né? Nudez nem tão, não costuma ser algo que ele use muito. Ele não tinha o hábito de todo o filme botar a cunhada pra tomar banho, né? Que nem o Martino fazia. Porque a Fênix é mulher do irmão do Martino, né? Todo filme a Fênix tinha que aparecer pelada, né? Nos filmes do Argento a gente não vê isso. Nesse filme, por acaso, tinha bastante nudez, né? Mas eu gostei muito de como o filme brinca com esse troço do Pacto Sinistro. É engraçado que o Pacto Sinistro eu fui rever hoje. E é uma coisa que esse pessoal fala, né? Que o Pacto Sinistro são duas pessoas que se encontram no trem e aí planejam, né? Um matar o desafeto de um e o outro matar o desafeto do outro, né? E aí... Mas não é bem assim que acontece, né? Assim, tipo, um cara inventa, assim, tipo, é um troço meio que unilateral. O cara inventa. O cara inventa, fala assim, não... Eles conversam, né? Mas, tipo assim, né? Um não tá levando a sério, o outro é maluco. O que leva a sério realmente. Faz, depois vai cobrar. Não fez a parte, né? Mas nesse não, né? Nesse daí, o que acontece é... Aliás, tem um outro filme também do Hitchcock que é mencionado, que é aquele Marnie, né? Memórias de uma Ladra, né? Que a personagem da amiga da Sasha, né? Ela o desafeto dela seria o patrão dela, que fica chantageando ela, né? Porque sabe que ela roubou da firma e tal. E isso daí também lembra um pouco da própria Psicose, né? Porque a personagem da Janet Leigh, ela tá fugindo exatamente porque ela roubou o dinheiro lá da firma. E também, né? E além disso, né? Tem duas cenas nesse filme em que a cena do chuveiro do Psicose é mencionada, né? A primeira cena é justamente que o Júlio tá lá tomando banho, e de repente ele ouve um barulho, né? E aí meio que a cortina se abre, ele olha pra cortina, né? Mas não acontece nada, e aí depois, numa determinada hora, tentam afogar ele, né? Lá na banheira. E aí eu tava pensando, né? Eu tava vendo esse filme, tava pensando que nesses 3 filmes que a gente viu, né, tem alguém se afogando, né? Você tem o terminar cena no Prelúdio para Matar, em que o assassino mata, né, com na banheira quente. Aí no Fenômeno, né, ela cai naquela piscina de larvas, ela se levanta e vai para um outro, vai para um lago, e aí o filho lá, a criança monstruosa fica puxando ela para baixo. E nesse você tem alguém tentando matar o Júlio na banheira. Tem uma determinada cena também desse filme que lembra também o começo do Corpo que Cai, né? Que eles estão lá na cobertura de um edifício, né? E é óbvio, assim, tipo, é bem voyeurista, né?
as referências ao Janela Indiscreta tão óbvias. E uma outra coisa que eu achei legal são os pôsteres, né? Porque o Júlio é frequentador assíduo das locadoras. Todo dia ele vai lá na locadora lá do amigo dele pegar filme, porque ele está escrevendo uma tese, né? Na verdade, ele está escrevendo o trabalho de conclusão de curso dele, pelo que eu entendi, né? Sobre o expressionismo alemão. Ele vai lá nessa locadora para pegar filme. E tem uns pôsteres bem interessantes. Tem um pôster da Cidade de Deus nessa locadora. Vocês chegaram a reparar? Eu olhei. Aí você sabe que eu tenho o radar de... Mencionou o Brasil ali, ó. Cidade de Deus. O Brasil foi mencionado. Tem os filmes do Hitchcock também estão lá citados. Tem até, acho que no quarto do Júlio você tem um pôster do Corpo que Cai, se eu não muito me engano. Eu não sei, eu gostei bastante do filme. Você já tinha visto, Dri? Não, também vi pela primeira vez. Também gostei bastante, né? E é legal, né? Porque o Hitchcock, né, claro, também essas referências, né? Porque o Hitchcock, claro, influenciou bastante, né? Os diálogos, né? Essa construção, né? De suspense, né? Com certeza tem muita influência do Hitchcock, né? E aí, por sua vez, né? Os diálogos vão influenciar os slashers ali em Hollywood. É legal essa troca, né? Mas eu gostei bastante do filme, né? Que é basicamente, né, um fanfiqueiro se envolvendo em essas confusões, né? Porque ele vê o negócio e aí ele bola toda a trama, né, na cabeça dele. E aí vai acabar se metendo num negócio que ele mesmo não tinha nada a ver, né? Uhum. E aí, como eu tinha falado, né, tem bastante, né, desse lado, né, desse lado mais cômico do Argento, né? Ele tem um humor, né? Tem um tom assim meio cômico, né, na construção desse protagonista mesmo, né? Que é uma figura, né? E aí toda essa trama que ele cria na cabeça dele, e aí vai tentar confirmar, né? Aí eu gostei bastante, é bem divertido. E você, Jonathan? Você tinha assistido esse filme, né? Indicou pra gente. Você gostaria de falar um pouquinho da sua relação com esse filme? Claro. Bom, eu conheci esse filme ainda esse ano, por conta de um cineclube que eu faço parte, que é o Dias de Lasermania, do Bruno Andrade. E esse filme é bem interessante porque ele é como eu já fui comentado, né, ele é um grande apanhado de referências que o Argento tem, né? Que não só influenciou ele para esse filme, como para a própria carreira dele, né? E eu gosto muito como toda essa questão do voyeurismo nesse filme, ele é punitivo, né? Porque até mesmo no começo do filme tem aquela cena em que tem o Júlio criança, ele tá andando pela floresta e ele vê duas mulheres dentro de uma cabana, assim, meio que fazendo um sacrifício, como se elas fossem bruxas, alguma coisa do tipo, assim. Então, e elas acabam vendo ele, né? Então, e indo atrás dele. Então, o filme já tem, logo de cara, logo nos primeiros minutos, assim, já mostra como essa questão de olhar sem ser visto é punitivo, assim. E outra coisa que eu acho bastante interessante é que é mais uma referência aos filmes do Hitchcock, é que tem aquela cena famosa do Janela Indiscreta em que o Hitchcock apresenta o personagem do James Stewart sem um diálogo, né, que mostra toda ali a perna dele quebrada, o que ele faz, e aqui tem uma parada parecida com isso, tipo, mostra o Júlio no quarto dele, né, trabalhando ali no computador, com todos aqueles pôsteres no fundo e tudo mais, como ele é um grande fã do próprio Hitchcock e de cinema em geral, né? E também é interessante como a locadora que o Júlio frequenta, ela é meio que usada como um espaço, assim, para que possibilita essas histórias, assim, né? Porque o Júlio, ele tipo, vê um assassinato
e ele deduz que o assassinato é de tal jeito porque ele gosta do Pacto Sinistro do Hitchcock, né? Ele obriga a namorada dele a ver, vê aqui o filme que você vai entender o que eu tô falando, sabe? Tipo, então, meio que mostra porque o filme ali, ele é um filme de 2005, né? Então, meio que a gente tava indo já pra reta final, assim, da era das locadoras, assim, né? Tipo, a gente teve aqui mais uma década só de locadores, por assim dizer. Eu não sei, aqui pelo menos onde eu moro não existe mais, então não existe mais esse espaço da locadora como esse espaço de possibilitador de histórias, né? Mas eu gostei bastante, assim, acho que o Argento ele trabalha essas referências dele de maneira bem interessante, né? Até tem aquela cena, uma cena que inclusive eu acho o final desse filme muito sacana, assim, porque o Júlio, mesmo depois de toda a resolução da história, mesmo depois de todo o desfecho de quem é o assassino e tudo mais, o Júlio volta a ser um voyeur e olha para a nova vizinha dele, né, onde morava a vizinha antiga. E é como se fosse uma espécie de, sei lá, de ciclo, sabe? Como se fosse, sabe, bruxas, e elas estão ali, sabe, aquele apartamento serve como, sabe, para seduzir as pessoas e tudo mais. E tanto que quando o Júlio olha para ela, para Vizinha Nova, ela meio que olha pro Júlio de volta e tudo bem ele olhar ela, assim, sabe? Até mesmo a própria personagem que morava ali antes, ela sabia que o Júlio olhava para ela, mas ela não fazia questão alguma, assim, de se esconder e tudo mais, assim, né? Então eu gosto bastante disso. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção durante o filme, assim, e que me levantou várias dúvidas, é aquela personagem acho que é uma moradora de rua que pega uma peruca. Ela aparece poucas vezes no filme, assim, mas ela parece que não faz parte daquele universo, assim, tá? Então eu gostei bastante, assim, acho que é um filme bem interessante, assim, que o Argento brinca, mais uma vez um filme onde o Argento brinca bastante com as referências dele, apesar de não ter aquele estilo marcante do Argento como tem nos outros filmes dele, né, acho que inclusive pelo fato do filme ser para TV, talvez impossibilitou a gente de ser de algumas coisas, mas ainda assim é um filme que eu gosto bastante, assim, achei um ótimo filme. Você falou da moradora de rua e eu pensei que ela ia ter alguma relevância no filme, né? Porque geralmente quando você introduz uns personagens assim, você acha que eles vão ou ter uma informação importante, ou saber quem é o assassino, né? Ou ser o próprio assassino, mas não. Ela tá lá, vivendo a vida dela, aí até termina pegando a peruca do assassino. Não acontece nada, assim, eu fiquei meio... Pode dizer que eu fui enganado... Nesses filmes eu fui enganado várias vezes, né? Primeiro, eu achei que era o macaco, o animal assassino, e depois nesse daí. Nesse daí eu achava que ela ia ter alguma coisa relevante no filme. Não, mas é essa coisa, né? Eu acho que o Argento, ele também gosta, né, de colocar umas coisas meio inusitadas. É como a gente estava falando, né, no Prelúdio para Matar o Boneco. Aí o fenômeno, a questão da trilha sonora, né? São, às vezes, umas coisas meio inesperadas, né? Uhum. E aí, como o caso da mulher, você fica esperando, ela vai ter algum envolvimento, né, dessa mulher com o resto da história, mas não, ela realmente só está passando ali e ela vai pegando partes ali do que as pessoas jogam no lixo, né, para construir aí um novo look para ela, né? Mas realmente não tem uma participação na história. É como se ela estivesse fazendo uma ponta no filme, né? Como se fosse o próprio Hitchcock, né? Que gostava muito de aparecer nos filmes, né? Sem ter grande relevância com a história. Né? Ela também, ela aparece e... não, eu gostei bastante. E o lance da locadora que você falou, né? Eu lembro, né? Meus pais, né? Falavam que tinha muita gente lá que passava tarde lá na locadora, né? Conversava.
e trocava ideia, né? Mas eu acho que nunca ninguém planejou um assassinato lá na... Não sei, mas eu acho que nunca ninguém planejou um assassinato lá na locadora do meu pai, não. Não, e a gente tá falando nessa questão do fechamento, né, das locadoras, né, e tal. E ali meio que tá na história, né, porque o dono da videolocadora, ele fala, né, que ele tá precisando de dinheiro, que a locadora vai fechar. Gostei muito, muito obrigado pela indicação, ô Jonathan. E vocês têm mais alguma coisa? Não. Eu também não. Então vamos falar sobre streaming no quadro Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Dri, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming que você gostaria de recomendar pra gente? Então, na verdade, né, não só um filme, mas eu queria indicar um streaming, né? Assim, caso os ouvintes ainda não tenham visitado, né, mas o Itaú lançou, né, o aplicativo do Itaú Cultural Play, né, que é gratuito, né, e tem muito filme nacional, né, tem longas, tem curtas, tem animação, tem documentário, e aí, inclusive, tem vários documentários do Eduardo Coutinho, né, então, né, aproveitando para os ouvintes aí que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, tem, por exemplo, o Jogo de Cena, né, que é um doc muito bom, né, com várias entrevistas, né, com mulheres ali de diferentes classes sociais, diferentes vidas mesmo, né, falando ali sobre vida, sobre casamento, sobre maternidade, e, enfim, e ainda conta com a participação, né, de atrizes como a Fernanda Torres, Marília Pêra, Andréa Beltrão, que encenam alguns, né, dos depoimentos, né, trazendo assim, né, uma reflexão sobre o que é verdade e também um pouco, né, de como, né, o ator se sente, né, ao tentar, né, fazer justiça, né, uma pessoa real, né. Então tem vários outros docs do Coutinho, como Edifício Master, Cabra Marcado para Morrer e vários outros, e tem muitos outros filmes nacionais também, então quem está querendo assim assistir mais filmes nacionais é uma boa opção, né? O aplicativo é gratuito. Legal. E você, Jonathan? Bom, tem um filme que eu assisti recentemente, que ele tá, se eu não me engano, na Apple TV Plus, que é o Perdidos na Noite, né? Do John Slinger. Acho que é assim que é o sobrenome dele. Que é o Midnight Cowboy, acho que é um dos primeiros filmes ali da nova Hollywood, assim, e foi um filme que, cara, me pegou assim eu não tava esperando, assim, sabe, um baque que eu não tava esperando. Ele conta a história do John Voight, né, que é o pai da Angelina Jolie. Sim. Ele faz um cara ali que é um cowboy, enfim, não um cowboy, né, ele se veste como um cowboy e tudo mais, né, ele mora no Texas e decide ir para Nova York para tentar a vida, né, e na cidade grande. E o filme, ele é, enfim, o mais puro reflexo, assim, do sonho americano, né, tipo, que não é tão um sonho assim, né. E eu gosto bastante porque o filme, ele faz um ponto entre o fim do faroeste, né, com o novo cinema, né, que no caso também, porque o faroeste meio que durou até os anos 60, e a partir dos anos 60, metade dos anos 60 para frente, para os anos 70, o gênero de faroeste caiu, né, e, assim, acho que o personagem do Joe, ele faz esse contraponto, assim. Inclusive tem até uma música do Harry Nilsson, que é acho que é Everybody Talking, e eu tô ouvindo direto essa música essa semana, só tô ouvindo essa música 24 horas, e ela passa bem o sentimento do personagem do Duck, né. Também tem o Dustin Hoffman no filme, que ele tá excelente no filme, enfim, um grande filme. Eu gosto muito desse filme também, bem triste, e a música também acaba ficando na sua cabeça. Jonathan, você tem algum meio de contato? Bom, eu tava no Twitter, mas o Twitter meio que acabou agora, então eu tô no Blue Sky, que é Haneka Wife, igual era no Twitter. E também tô no Letterboxd, onde eu posto as coisas que eu assisto, né? Que é Oliveira Johnny. E é onde eu tô mais ativo, assim, atualmente, né? As duas vezes. E você, Dri? Bom, fora o site, né? Pela própria Rigor também, né?
com a morte do Twitter, também estou no Sky, né? É só procurar lá por Cultura Pop e Rigor. Também Letterboxd, eu sou como Adriana Tinoco. E a gente também tá no Instagram, no TikTok, em todas as redes que a gente... É só procurar por Cultura Pop e Rigor que você encontra. E como é que tá lá no Cultura Pop e Rigor? Tá beleza, a gente deu uma pausinha no podcast, mas a gente vai voltar agora em outubro, né? Deve ter episódio novo. E vídeo também tá um pouco parada, mas por falta de vontade minha mesmo. Mas vocês seguem lá o Mark, que tem escrito mais lá, somente review de Tokusatsu. Mas vai ter podcast novo em breve. Eu fui falar, né, que você já teve aqui no episódio que a gente falou sobre os filmes de Hollywood antes do Código Reis. Eu pensei assim, cara, a Dri tá sempre aqui, assim, porque assim, a gente sempre põe o seu áudio, né, do anúncio do Cultura Pop e Rigor, né, e aí como se você tivesse mais presença aqui no podcast. Que a gente, ano passado, a gente ia até gravar mas aí acabou não rolando, né? Mas você também participou lá do CFMC no cinema, né? Sobre os filmes lá do Dia do Trabalho, né? Uhum. Mas esse ano vai ter mais programa. Eu agradeço muito a participação do Jonathan e da Dri. E, claro, agradeço a você que está nos ouvindo, né? Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Da Rouparito, eu sou o Thiago. De Criciúma, eu sou o Jonathan. Do Cultura Pop e Rigor, eu sou a Adriana. E este foi o podcast Ponto Cego.